Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Podem chegar à nossa live, a nossa última live do nosso pré-aquecimento, do nosso aquecimento da jornada nutricionista em UTI, que inicia-se já na segunda-feira. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Me manda só um ok se tá tudo ok com o áudio, se vocês me escutam bem. Boa noite, Dani. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Olá, Riala, seja bem-vinda também. Olá, pessoal. Larissa, boa noite, seja bem-vinda também à nossa live. O áudio tá tudo ok, pessoal? Vocês me escutam bem? Tá tudo ok? Com vídeo, áudio? Gabi, boa noite, seja bem-vinda também à nossa live. A live de hoje é sobre as estratégias para você ter mais segurança no momento de você participar de uma visita multiprofissional, no momento de você discutir com um profissional em específico. E são essas estratégias que funcionou comigo, que eu estarei aqui falando com vocês e, claro, que aperfeiçoando. E vocês podem dar uma olhada se tem algo que faça sentido para vocês, para a realidade de vocês. E aí vocês ver se vocês utilizam na prática de vocês. É interessante também que ao longo da live vocês participem, comentando, tirando dúvidas, que isso vai fazer com que a live seja cada vez mais com conteúdo científico, com conteúdo também montado por vocês, que isso é muito importante. Mas para quem não sabe ainda, só reforçando, a gente está no aquecimento da jornada nutricionista em UTI. Nessa jornada, eu irei te mostrar, irei te falar sobre ventilação mecânica, sobre gasometria, sobre terapia nutricional. A gente vai ter material em cada aula. Material de apoio que você terá acesso é um material que foi montado por mim, por Priscila Fontana, que é a fisioterapeuta que está comigo no Ventila Nutri. É um conteúdo que é gratuito, é online, você pode assistir quantas vezes você quiser ao longo do período da jornada, que é do dia 31, ou seja, segunda-feira agora, até o dia 1º de agosto, que você vai ter esse acesso à jornada nutricionista UTI. Se você ainda não se inscreveu, é só você clicar no link que está na bio, se inscreva, entra no grupo do WhatsApp, porque assim você garante que você vai receber com certeza de 100% o link da aula, também o material de apoio que você vai ter acesso, que é muito importante, que vai te ajudar com conteúdo, com repertório teórico, que eu já falei aqui para vocês, que eu reforço sempre, que também é muito importante para a gente atuar em terapia intensiva. E vamos ao tema. Eu só vou colocar aqui nos comentários qual é o tema da live de hoje, e todo mundo que chegar já vai saber do que é que nós estamos falando hoje. Mas, enquanto isso, vocês podem convidar alguém clicando no aviãozinho que tem aí à direita de vocês, encaminha para algum colega que atua em cuidados intensivos também, para que ele possa ter a mesma oportunidade de você de entender sobre o conteúdo, de poder contribuir também e, claro, saber essas estratégias que funcionou comigo, eu vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Essas estratégias servem tanto para você que está no momento de você discutir com a equipe multiprofissional numa visita onde se tem na terapia intensiva, ou você também pode utilizar numa discussão isolada com um profissional em específico. São estratégias que vão ajudar, com certeza, a você ter mais segurança se você está caminhando no processo de ter um amadurecimento, de ter segurança. Também é importante para você utilizar, e com certeza alguma dessas estratégias algumas pessoas já utilizam, e eu gostaria muito que você colocasse aqui embaixo, até para eu saber como é que vocês estão. Mas antes de mais nada, tem algumas pessoas que me seguem aqui que ainda não atuam em cuidados intensivos, ou que é uma experiência ainda que começou, tem pouco tempo, e tem muitas dúvidas em relação à visita multiprofissional. A visita multiprofissional, ela acontece na terapia intensiva, onde se reúne
todos os profissionais ali que atende a terapia intensiva, que estejam ali na assistência ao paciente. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, assistente social, nutricionista, físio, enfim, então são todos profissionais que estão ali no cuidado do paciente hospitalizado em terapia intensiva. A visita multiprofissional, ela vai depender muito da frequência e da rotina da unidade. Por que eu digo isso para vocês? Tem UTIs que vai ter visita 2 vezes ao dia, ou vão ter UTIs que vai ter visita 1 vez ao dia em determinados turnos de plantão. Por exemplo, em algumas unidades, essa visita pode acontecer só no período da tarde, ou pode acontecer somente no período da manhã. Vai depender muito, o horário às vezes é mais flexível. O que eu quero te dizer com isso? Que você precisa conhecer realmente a rotina da UTI onde você está trabalhando para que você possa se organizar para você participar da visita multiprofissional. E a visita, sem medo de errar, eu te dizendo isso, é o momento em que você mais aprende ao longo do plantão. É ali que você troca conhecimento com as pessoas, é ali que você começa a criar a habilidade de comunicação ou até mesmo aperfeiçoar a comunicação, já que se você já tiver essa habilidade ali já mais trabalhada. É o momento de você estar se relacionando com as pessoas, é o momento que você, enquanto nutricionista, está demonstrando realmente o que é que você está fazendo do ponto de vista nutricional, tirar dúvidas em relação à evolução clínica do paciente, fazer um planejamento muito mais assertivo da terapia nutricional e claramente isso só tem de benefício para o paciente, porque é mais segurança, todos ali estão falando a mesma língua, se tem muitas das vezes a utilização de checklist para que a equipe não se esqueça de nada que é importante, se tem a análise das pendências do paciente, enfim. Então, são coisas que acontecem ao longo da visita multiprofissional que você precisa aproveitar, que é um excelente espaço de uma oportunidade para você entender mais sobre o paciente e também de aprendizado. Claramente, a gente sabe que dentro da nossa rotina, muitas das vezes a gente não consegue participar de uma visita multiprofissional. Só que aqui eu te digo uma coisa, quanto mais você conseguir participar dessa visita ao longo da semana, melhor. Claramente a gente entende que às vezes fica inviável você estar participando da visita, ou às vezes você consegue assistir só em determinados momentos, depois você tem que sair, porque você vai ter que estar dando suporte a outra unidade, ou você precisou resolver algo em específico de algum paciente e precisa sair da UTI. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é que quanto mais vezes você conseguir participar, melhor para até o seu processo de aprendizado e para você conseguir elaborar a conduta nutricional mais assertiva para o seu paciente. Porque muitas das vezes a gente pensa em várias coisas da conduta, achando e supondo várias coisas que a gente vê de exames, alguma coisa a gente vê lá no ventilador mecânico, ou você vê numa gasometria alguma alteração e você supõe sozinho, isolado, que aquilo ali reflete uma necessidade de você mudar a conduta nutricional. E é isso que vocês irão ver ao longo da jornada nutricionista em UTI, que a jornada ela vem com uma parte central de te demonstrar que você não pode fazer alterações na conduta nutricional sem antes você considerar o que você discute com a equipe. Viu a alteração da gasometria? Poxa, o que o físio ali, se tem relação com a fisioterapia, o que ele está planejando modificar em algum parâmetro, ou se eles irão fazer algum tipo de conduta para ver se corrige ou se melhora aquela gasometria. O que o físio te falou na discussão? Se viu alguma alteração na gasometria, o que o médico te diz em relação a essa alteração? Será que você precisa mudar essa conduta nutricional? E isso você só consegue no momento de você discutir, no momento de você ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a contribuir. E é isso que eu venho trazendo para vocês ao longo da live de hoje também, da nossa última live do pré-aquecimento da jornada. E eu irei também te demonstrar isso ao longo da jornada, e não é à toa que Priscila está comigo também com material de apoio para vocês ao longo da jornada nutricionista
em UTI. E é isso que a gente demonstra também no VentilaNutri, que é o nosso curso em específico sobre ventilação mecânica, sobre gasometria aplicado para o nutricionista. A gente demonstra lá muito claramente isso, a importância da discussão multiprofissional. A gente tem fono, tem médico, tem fisioterapeuta, que é Priscila, dentro do próprio VentilaNutri, demonstrando as interfaces do cuidado e também da importância da discussão. Mas, quando a gente fala de segurança, que eu quero deixar para vocês alguns insights, algumas reflexões que elas precisam, precisa que você entenda alguns princípios que eu coloquei aqui. A questão da segurança, quando a gente fala de princípios, ela se dá muito em relação a uma comunicação clara e efetiva que você precisa ter. Muitas das vezes, a segurança que você vai ter ao discutir com algum profissional, você vai ter que demonstrar que essa sua comunicação, ela é assertiva e ela é clara. A partir do momento que muitas das vezes você não se comunica de uma forma efetiva, que você não sabe o que é que você está comunicando, o que é que você está falando, você não tem um domínio do que é que você está falando, isso com certeza vai te gerar uma certa insegurança. Principalmente se o profissional te perguntar algo que foge do seu script que você tinha ali consolidado na sua mente. A primeira coisa que eu te digo é essa: você precisa ter uma comunicação clara e efetiva. Comunicação, ele é um processo, obviamente, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa aperfeiçoar. A minha comunicação, quando eu cheguei na terapia intensiva, ela é infinitamente diferente do que a comunicação que eu tenho hoje. Percebam, quem me acompanha aqui desde 2020, quando eu comecei o Instagram, perceba como eu evoluí também em comunicação no Instagram. E não é diferente na nossa vida. A comunicação, ela precisa ser lapidada ao longo do tempo para que você possa se comunicar melhor. E isso você só consegue com um outro passo, um outro princípio que eu julgo. Isso aqui não é nada de literatura, como eu falei para vocês. Obviamente tem coisas aqui baseadas em literatura. Eu vou trazer para vocês alguma coisa de programação neurolinguística, que é um tema diferente do que a gente costuma ver na nutrição. Foge um pouquinho de alguns conceitos, mas tem tudo a ver e vocês vão perceber isso. E como eu falei para vocês, tudo parte do treino. Você precisa treinar. E o treinar é o quê? É você se permitir a você errar em alguns momentos, não ter o medo de errar. Você precisa ter um medo de não conseguir ter habilidade de comunicação. É isso que você tem que temer. Só que, como eu falei para vocês, é um processo que vai acontecer, você não vai conseguir pular etapas, isso é muito importante que seja dito. Ninguém na UTI que hoje é experiente, ele chegou experiente em terapia intensiva, ele foi inicialmente imaturo, como você é hoje muitas das vezes, ou está num processo de amadurecimento. E é isso que eu julgo importante. Se cobre, obviamente, por ser um profissional de excelência, mas entenda que esse profissional de excelência, ele vai chegar a ter segurança, ele vai chegar a ter uma comunicação efetiva, uma comunicação assertiva, uma comunicação clara a partir do treino. E a visita multiprofissional é um dos momentos principais, ou discussão entre um profissional em específico, que você tem de treinar a sua habilidade de comunicação. Isso é muito importante que você tenha em mente. E claramente, um desses princípios que me ajudou muito é que ao longo do tempo do treino que eu fazia, ao discutir com o profissional, ao vencer o medo, a vencer as dúvidas, eu acabei tendo experiência ao longo desse processo, que é algo que eu quero te dizer. E eu sempre falo, eu já postei isso. Alguém que hoje é experiente, um dia ele foi iniciante. E é isso que você precisa entender. A experiência, ela vai aperfeiçoar o processo e também vai te dar segurança do que você está dizendo. E claro que tudo isso parte de um repertório técnico. Desde segunda-feira, e eu já falei isso para vocês aqui no Instagram também, que a gente precisa ter as habilidades, que são as hard skills, que são as habilidades mais duras, habilidades técnicas. Eu preciso ter um repertório técnico, porque eu sou uma nutricionista, eu sou formada, eu tenho especialização tal, se você tiver, se você não tiver também, é importante que você tenha, mas sempre preze por isso.
o que que você tem de repertório técnico? Como é que você utiliza esse repertório técnico e como você comunica esse repertório técnico? São coisas muito importantes que você precisa entender. E como eu falei para vocês, só reforçando, esses princípios, ele vai te ajudar a ser um nutricionista respeitado e valorizado no ambiente onde você está. Independente se você está atuando somente na enfermaria, ou se você já atua em cuidados intensivos, ou se você começa o seu trabalho na UTI, sempre pense, você precisa estabelecer princípios para que você se torne um nutricionista respeitado e valorizado onde você estiver atuando. E aqui eu só quero reforçar para vocês que é uma comunicação clara e efetiva, é você ter um repertório técnico, ou seja, as hard skills, é você ter experiência do que você está dizendo, mas também você você se permitir a errar durante o processo, isso você vai adquirir experiência e você treinar. Segurança, ao discutir com alguém, ao falar com alguém, é treino. É treino, é comunicação, e isso é muito importante que você treine ao longo do processo. E eu quero te dar um exemplo, por exemplo, que eu vivenciei. Mesmo eu trabalhando a comunicação, eu estou nesse processo também, mas quando eu estava discutindo em visita multiprofissional, por exemplo, eu comecei a falar assim, olha, aqui está pendente uma avaliação da fonoaudiologia ficou pendente a avaliação da fonoaudiologia para esse paciente. Aí a profissional fonoaudióloga me falou, não, a avaliação não está pendente, eu já avaliei. Aí eu disse assim, não, deixa eu me expressar melhor para você. A avaliação sua, uma nova avaliação está pendente porque eu preciso evaluar a consistência desse paciente, caso na sua avaliação seja possível. Ela disse, então ok, é isso mesmo. Então é só a forma de você se comunicar muitas das vezes para que não tenha ruído durante esse processo. E mesmo que você já tenha uma habilidade de comunicação, às vezes possa ser que tenha algum ruído porque você achou que era óbvio aquilo que você queria dizer, mas o ouvinte, não achou que era óbvio. E às vezes, como se fala, muitas vezes o óbvio a gente mesmo assim precisa explicar, mesmo assim precisa falar. Edna até comentou aqui, né, que muitas vezes tremia, gaguejava e falava, já sinto mais segurança para se comunicar. Isso é normal. Na minha primeira passagem de caso para o médico, eu gaguejei, eu falei tudo errado, eu dei um branco, eu não entendia nada mais o que eu estava falando, mas isso tudo é um processo de crescimento, de amadurecimento de experiências. Hoje, por exemplo, com esse mesmo médico, eu consigo discutir e muitas das vezes ele me pergunta, poxa, você acha o quê? Eu prescrevo o que aqui para colocar na prescrição do paciente? Prescrição em relação à liberação de dieta, item dieta, enfim, que são coisas diferentes de dietoterapia, mas que são complementares. Mas eu quero te mostrar com isso o quê? Que tudo é um processo de experiência, de lapidação e de você ter um repertório ao longo do seu processo de amadurecimento. Você só não precisa desistir durante o processo, assim como Edna, não é isso? A Edna trouxe pra gente aqui a importância de você ter essa experiência, se permitir errar durante o processo, mas corrigir isso também ao longo desse amadurecimento da sua jornada. E aqui eu quero te demonstrar, aproveitando do que Edna já disse, os sabotadores que a gente tem que prestar atenção no momento que a gente quer adquirir segurança na UTI. Se para você não faz sentido ter a segurança em terapia intensiva ou na hora de discutir, eu sinto muito de te dizer, porque a comunicação é uma arma muito importante que a gente precisa utilizar, porque assim a gente vai ter claramente mais segurança no momento de a gente prescrever a terapia nutricional. Mas como eu falo dos sabotadores da segurança, aqui eu quero te dizer os que foram os sabotadores que me atrapalharam durante o processo, que eu precisei reconhecer, identificar e ver como eu podia trabalhar com esses sabotadores, fazendo de uma forma que eles não se sobressaíssem em relação aos princípios que eu julgo necessário para a gente adquirir a segurança no momento de a gente discutir com um profissional. E claramente um desses sabotadores que foi por muito tempo na minha vida eram as crenças limitantes. Quando eu falo de crenças limitantes, era eu achar
que eu não tinha capacidade técnica, que eu não tinha repertório e que eu não tinha capacidade técnica de estar assumindo uma função tão importante como nutricionista de terapia intensiva. E isso faz com que a gente não acredite em nós mesmos e no momento de a gente discutir com um profissional, a gente não leva aquela bandeira defendendo aquilo que a gente acredita, já que a gente é o profissional que estudou realmente sobre a terapia nutricional no paciente. E a gente, ninguém mais do que a gente, que sabe o que a gente pode fazer em relação à prescrição dietoterápica, em relação ao estado nutricional do paciente, que o que a gente pode fazer ali para beneficiar essa recuperação ou minimizar todos esses prejuízos que o paciente vai saber. Mas essas crenças limitantes me fizeram, muitas das vezes, recuar e me sentir a menor no meio dos outros profissionais. E eu te digo que isso é normal acontecer durante o processo, só que o importante que eu te digo é que você precisa reconhecer quem são os sabotadores que impede com que você tenha segurança de discutir com determinados profissionais para que você possa trabalhar esses sabotadores e minimizar esses sabotadores ao longo do processo. O vídeo foi pausado, né, pessoal? Voltou? Tudo ok? Que apareceu para mim aqui como pausado. Tá tudo ok, pessoal, com áudio? Vocês me escutam bem? Para eu não estar falando aqui, ninguém tá me ouvindo? Ah, Edna, obrigado. Ok, muito obrigada. E como eu estava falando com vocês, em relação a essas crenças limitantes, você precisa reconhecer quais são, ok? Você não se julga, ter experiência, você não sabe determinados temas, o que é que você pode fazer para trabalhar e para melhorar isso? O outro sabotador, que é muito importante que você identifique e que você evite, e ele não pode acontecer, é você não conhecer o paciente, é não conhecer a história do paciente que você está acompanhando, é não conhecer o que aconteceu durante as 24 horas, as últimas 24 horas, pelo menos ali do paciente, não entender o motivo do internamento, o porquê que o paciente ainda está em terapia intensiva, como é que o paciente está. Isso é muito importante que você consiga entender que isso sabota a sua segurança. Porque você vai discutir, imagine só, discutir com um profissional uma coisa que não tem nada a ver com o que o paciente tem de quadro clínico, ou ele mudou nas últimas 24 horas e você por não ler, por não ter atenção de ler o prontuário, por não ter atenção de discutir com outro profissional, você não conseguiu compreender o que aconteceu com o paciente, você vai lá e discute algo com alguém que não tem nada a ver. Isso se torna, assim, um sabotador da sua segurança e de como a equipe te vê também, que isso é importante quando a gente fala da segurança e do ser ouvido, que muitas pessoas falam e reclamam que muitas das vezes não consegue ser ouvido, as condutas não são ouvidas quando se discute com algum profissional em específico. E outro sabotador é quando você não conhece o paciente, você acaba adotando a conduta nutricional ou prescrevendo a conduta, como você queira falar, somente com dado de terceiros. Você não tem autonomia, não entende sobre gasometria, não entende sobre ventilação mecânica. No momento que alguém te chama para discutir um caso, você só replica o que é que você viu no prontuário ou que algum profissional disse em algum momento, em alguma discussão, e aquilo não tem nada a ver, não faz sentido para o caso do paciente no momento, enfim. Então, são coisas que você precisa entender, que quanto mais você ter um raciocínio clínico, que eu demonstrei para vocês a importância disso na live, de forma de se atualizar em cuidados intensivos, que a partir do momento que você aprende, você não depende mais de ninguém no seu processo de aprendizado. É você com você, é você ter essa segurança, você ter esse objetivo e ter essa programação que você precisa se atualizar, que você precisa estudar com frequência, e os outros profissionais vêm para agregar em algo que você ficou com dúvida, ou solidificar algo, ou você até repensar algumas condutas que você achava que estavam ok, mas podem ser melhoradas ou podem ser ajustadas durante o processo. Isso é muito importante. Mas, primeiramente, o raciocínio ele precisa partir de você.
E claramente, você não conhecendo o paciente, adotando uma conduta inespecífica, você também vai fazer uma avaliação inespecífica do paciente. É não considerar realmente o que importa para você como nutricionista. Quem é o profissional que faz a avaliação nutricional no paciente na terapia intensiva? É você, nutricionista. Quem é o profissional que avalia a evolução do estado nutricional do paciente na terapia intensiva? É você, nutricionista. Ou seja, você não pode ser um nutricionista que somente passa no leito rodando e anotando dados. Você precisa avaliar o seu paciente. Obviamente, dando foco naqueles pacientes que têm um risco nutricional, nos pacientes que estão mais tempo em terapia intensiva. Se você vê que um paciente ele vai sair daqui a um dia, 24 horas, 48 horas, não faz muito sentido você dar foco a esse paciente. Vai primeiramente naquele paciente que realmente precisa. O nome disso é estratificação de risco, estratificação da assistência que você precisa dar ao paciente. E claramente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, é quando você não sabe associar os dados, tudo isso gera a insegurança. Você anotou tudo, você é aquele nutricionista que manda o figurino, anota tudo, mas no final das contas não sabe associar. E é isso que eu vou te mostrar na jornada nutricionista em UTI. Você vai estar cheio de dados que você vai ver na jornada que eu vou demonstrar para você, mas o nutricionista diferencial, ele consegue sim fazer a conexão de todos os dados, e quando você discute com os profissionais, você só faz ali dar uma coesão, vamos dizer assim, a esse raciocínio, ou solidificar o raciocínio clínico, fechar e estabelecer a conduta nutricional. E, pessoal, só me dá um retorno se está fazendo sentido para vocês, se tem algum sabotador que vocês visualizaram na vida de vocês, ou que em algum momento ele fez parte. A importância daqui que eu quero trazer para vocês é que vocês identifiquem quem é o sabotador que tira a sua segurança, que faz com que você se sinta inseguro durante o processo de discussão ou durante o processo da sua permanência na terapia intensiva, para que você possa, ao máximo, identificar e trabalhar nesses sabotadores que você precisa, sim, estabelecer isso no momento que você está ali na sua vivência em terapia intensiva. E claramente você precisa entender, a equipe tem acesso à monitorização hemodinâmica, tem acesso aos exames, tem acesso a tudo que estará ali à beira-leito. O que a equipe espera de você em uma visita multiprofissional é que você fale sobre nutrição. Você é o profissional que vai falar sobre nutrição. Você precisa trazer esse conceito para a equipe, porque a equipe tem que sim entender o que está acontecendo com o seu paciente. Estado nutricional está como? Tolerância à terapia nutricional está como? E é isso que você precisa saber. Quer esse paciente antes de chegar na terapia intensiva, que isso é muito importante e que muitas das vezes define a nossa conduta do ponto de vista nutricional também. E essa é uma grande questão que muitas pessoas falam, é a questão do ser ouvido. Mas o ser ouvido, ele emana muito da sua segurança, da sua postura no momento que você discute com o profissional, é do seu repertório que você tem. E aí você pode me dizer, poxa, Lu, meu repertório que eu criei ao longo desse processo, que eu formei ao longo desse processo, eu queimei muito a minha imagem como nutricionista, não participava de visitas, não conseguia participar, ou muitas das vezes não tinha conhecimento técnico, não conseguia me expressar bem. Ao longo desse processo, eu queimei, vamos dizer assim, essa imagem. Mas eu te digo que tem sim solução, é só você conseguir identificar esses sabotadores, é só você conseguir identificar eles ao longo do processo, e claro que você tenha sim a noção de que você é responsável pelaquela unidade, que você é responsável pelo paciente, que você precisa sim ter segurança, que você precisa sim ter uma comunicação efetiva ao você estar com o paciente. E uma coisa que você tem que deixar bem claro, que eu vi muitas das vezes já profissionais se enrolarem, é que quando você discute com um profissional, você não pode transparecer que você está mandando ou que é uma conduta impositiva. Claro que a prescrição dietoterápica
ela é privativa do nutricionista. Isso eu nem discuto com vocês. Mas claro que a prescrição dietoterápica, ela perpassa por discussões entre profissionais ali que estão na UTI, e você faz a melhor prescrição de acordo com a evolução do paciente, com os dados que você tem. Mas você precisa entender que quando você conversa com um profissional, você tem que conversar numa, vamos dizer assim, com uma fala ou até com um sentimento de que você está sugerindo algo durante o processo como um agente ali que está na equipe multiprofissional para contribuir com o paciente, do que um caráter impositivo. Isso é muito importante que vocês entendam isso. Não é uma imposição, mas sim algo que você está sugerindo de acordo com a evidência científica tal, de acordo com a tolerância, de acordo com a monitorização que eu encontrei do paciente nas últimas 24 horas, de acordo com algum exame, de acordo com os parâmetros que eu discuti com o fisioterapeuta, enfim. Isso gira sempre, de novo, numa comunicação efetiva, numa comunicação clara e uma comunicação que não seja violenta ao longo desse processo, que isso é muito importante dizer. Por que que eu disse que eu já me deparei com situações que me fizeram refletir isso? Uma vez eu estava discutindo com a residente sobre um paciente, enfim, que estava com risco de síndrome de realimentação. Aí eu digo assim, ó, é muito importante que você veja e discuta com a equipe a solicitação de exames, prescrição de tiamina, já que esse paciente tem um risco de desenvolver a síndrome de realimentação. Quando a residente foi discutir com o profissional, com o médico, deu a entender para o médico que ela estava num caráter impositivo, como quem dizendo, poxa, como você não solicitou os eletrólitos, como você não prescreveu a tiamina, já que ele tem um risco de síndrome de realimentação. Eu sei que a residente não quis dizer isso, porque eu conheço quem é a residente, mas o profissional do outro lado percebeu e entendeu dessa forma. Às vezes foi uma comunicação que não ficou clara, teve algum ruído ali no processo de comunicação, ou é também um tipo de pessoa que eu vou falar para vocês aqui ao longo da live, que existe essas diferenças e você precisa identificar para que ao longo de uma discussão, ao longo de uma conversa com alguém, você consiga identificar isso. E é importante que você entenda. Já tive situações, por exemplo, do paciente evoluir com episódio de diarreia e estava em uso de procinético sistemático. Aí a pessoa foi discutir com o médico, por exemplo, olha, a paciente está com diarreia, mas está com prescrição de procinético. O médico entendeu que a pessoa estava dizendo para ele tirar o procinético, sendo que ele disse a conduta da prescrição do procinético é minha, não é do nutricionista. Mas aí a gente precisou corrigir para que ele pudesse entender o que o residente queria falar em relação à sugestão, o porquê. No final das contas, ele viu que realmente não tinha necessidade de acordo com a avaliação médica, que isso é muito importante dizer para o paciente, e aí ele retirou o procinético. Mas o que eu quero te dizer com essas experiências que eu já vivenciei é que você precisa falar de uma forma clara, você precisa ter uma comunicação que é simples, mas que não seja simplista, que isso é uma coisa muito importante. A nossa comunicação, para ser simples, ela perpassa, claro, por um conteúdo técnico, obviamente, que você vai respaldar a sua conduta, mas ela precisa ser assertiva, mas não simplificada. Não é somente você jogar no ventilador algo e ir embora, é você explicar o motivo do que você está sugerindo, do que você está falando, e assim você consegue estabelecer uma comunicação, uma relação com o outro. E obviamente aqui eu nem falei, mas às vezes a gente acha que é óbvio, mas é muito importante que quando você está em uma unidade nova, você se identifique para os profissionais. Meu nome é tal, eu sou nutricionista, estou atuando aqui, estou com vocês aqui na terapia intensiva a partir de agora. Qualquer coisa, pode falar comigo em relação à dieta do paciente. Isso faz com que a equipe perceba a segurança em você e perceba também aquela pessoa de referência que eles vão procurar sempre quando precisarem, quando identificar algo relacionado à terapia nutricional do paciente. E claramente a gente ouve muito falar. A primeira impressão, será que realmente a que fica? E aí eu trouxe para quem já disse, poxa, Lu, já queimei meu filme, vamos dizer assim, na terapia intensiva. Não conseguia participar de visita, não conseguia
ter uma comunicação clara, sempre tive medo de discutir com um profissional, tomei condutas sem discutir com alguém em específico, algum profissional específico, e eu te digo que a partir do momento que você identifica o que é que você precisa corrigir, tem jeito sim. O importante é você ter a disposição e é você ter a vontade de você querer mudar esse cenário ao longo do processo. E claro que a linguagem, quando a gente fala sobre comunicação com os outros profissionais, a comunicação, a linguagem, melhor dizendo, ela tem tantos aspectos corporais e não corporal. Por que eu digo isso? Quantas das vezes você parou para discutir com alguém ou conversar mesmo até com uma pessoa e você percebe que ao longo do processo a pessoa está estafada, a pessoa... Várias vezes já vi isso. Quando eu percebo que eu estou discutindo com alguém ou com um residente, enfim, eu percebo que ali a pessoa está estafada, eu paro, reflito que o problema muitas das vezes pode ser comigo ou pode ser com a pessoa e eu tento identificar algo que eu posso corrigir ali ao longo do processo. Mas é muito importante que você perceba a linguagem verbal como não verbal das pessoas, mas também fique atento que as pessoas observam a sua linguagem, tanto verbal como você fala, como você se comunica, como é que você fala, mas também o seu comportamento, os seus trejeitos no momento ali que você está em uma discussão, está numa visita multiprofissional. Preste atenção, porque as impressões que eu vou mostrar para vocês, o tipo de pessoas que você precisa observar e entender, que isso pode sim modificar o que você vai observar em relação à discussão. Deixa eu só pegar aqui, que caiu. Enfim. E aí eu quero te dizer o seguinte, é muito importante quando você discute com alguém, quando você está falando com alguém, que você estabeleça um contato visual. Não é à toa que eu estou olhando aqui para a tela, para você. Se eu estivesse olhando para baixo, eu não conseguia estabelecer comunicação com você que está me ouvindo. E a mesma coisa é você quando você discute com um profissional. Isso vale também para quando você estiver em uma entrevista de emprego, ou quando você está conversando com seu chefe, ou com alguém que é hierarquicamente, de forma hierárquica, superior a você. Você está ali mantendo o contato visual, porque isso demonstra segurança e também que você está sendo sincero quando você está conversando com outro, que você não tem nada a esconder ali ao longo da conversa. E claramente é importante que você pense antes de falar. Eu até hoje, eu tenho o quê? 10 anos de experiência em UTI e até hoje eu organizo o que é que eu vou discutir com o médico. Para mim funciona assim. Para algumas pessoas ela bate o olho e já sabe o que vai discutir, mas para mim funciona assim. Eu preciso escrever do lado o que é que eu preciso discutir com o médico, o que é que eu preciso discutir com o fisioterapeuta, o que é que eu preciso perguntar ou discutir com a enfermagem, se eu fiquei com alguma dúvida de algum indicador ali de terapia nutricional, vou perguntar a enfermeira em específico, ou com algum profissional em específico, um terapeuta ocupacional, como é que está a reabilitação do paciente, enfim. Eu preciso escrever para no momento de eu sentar com o profissional, eu já saber o que ali eu vou perguntar. E também para que nada se perca ao longo do processo. É como se fosse realmente um checklist. E você pode ver se isso faz sentido para você ao longo da sua vivência na terapia intensiva, que isso é muito importante. Por isso que eu coloquei aqui. Pense sempre antes de falar. Se você só pensar na hora que você for discutir, aí vai dar ruim, como diz aqui na Bahia. Você precisa saber realmente o que você vai discutir e, obviamente, durante a discussão vão surgir outras coisas que você precisa estar aberto ali ao ouvir o outro profissional. Por isso que eu coloquei também aqui, fale pausadamente, fale devagar, não tenha pressa, seja mais ouvinte do que a pessoa que vai falar, mas também não fique parado porque o outro quer te ouvir também. É importante que você tenha essa sensibilidade de saber o seu momento de fala, o seu momento também de ouvir, o momento que você pode contribuir ao longo da discussão que você vai ter tanto na visita multiprofissional quanto com um profissional em específico que você julgou ali importante discutir ao longo do seu plantão. E, como eu falei lá no início, não tenha medo de errar.
O erro, ele vai aperfeiçoar você ao longo do processo e você vai ter o processo de aprendizado. O intuito aqui que eu quero te mostrar é que você treine a habilidade de comunicação. É você conseguir se comunicar. Comunicação leva você para frente. Não só a comunicação dentro do ambiente de trabalho, mas fora também do ambiente de trabalho. A comunicação ela eleva muito as potencialidades que você tem, ou ela pode fragilizar ao longo do processo também, se você não tiver uma boa comunicação. Mas como eu falei, comunicação é treino. Treine, treine, treine e não tenha medo de errar ao longo do processo. Errou, corrige. Errou, corrige. Acertou, veja o que você acertou e começa a focar naquilo também que é importante. Conheça os pontos fortes e fracos que você tem. Você consegue entender sobre ventilação mecânica? Ok, vai se atualizando. Você ainda não consegue entender bem sobre gasometria? Estude sobre gasometria para que quando você discutir com a equipe, você não seja só ouvinte, você seja aquela pessoa que contribui também do ponto de vista nutricional do paciente e até da evolução clínica desse paciente também. Quem de nós, por exemplo, quando você está conversando com um amigo, com alguém, quando ele começa a falar coisas que não faz sentido para você, ou que você não entende, quem que gosta de estar ao lado dessa pessoa? Imagine só, ter uma conversa chata, uma conversa que não agregue nada, enfim. São coisas que você precisa entender, que no ambiente de trabalho você precisa levar isso. Ninguém gosta de discutir com ninguém que não tenha nada a agregar. É como se fosse perda de tempo. Você precisa ser um profissional que agrega. Todo mundo ali está corrido no plantão, precisa completar o plantão em 6 horas, 12 horas, 8 horas, dependendo da escala da pessoa, ou se a pessoa está dobrando ali, está ficando 24 horas. Todo mundo precisa cumprir as suas atividades. E perder o tempo com alguém que não tem nada a acrescentar, ninguém quer isso. Seja um nutricionista, como eu falei para vocês no início das lives, que ocupa espaços vazios. E ocupar espaços vazios traz para a gente a importância de a gente ser um profissional diferenciado. E a comunicação, que eu acho que vocês vão levar isso aqui na nossa live de hoje, ela é o carro-chefe para que você tenha a segurança durante o processo. Comunicação, treino, repertório técnico também ao longo do processo. E claramente você tem que parar de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você. É muito importante isso, porque às vezes as pessoas travam, ficam caladas, não querem falar porque acha que o outro vai achar que ela é uma pessoa que não sabe o que é que está falando, que é uma pessoa que não tem repertório técnico, que não entende o que é nutrição ali, faz parte da terapia intensiva, que infelizmente a gente encontra alguns profissionais que dão algumas pedradas aí em relação à conduta, profissionais que estão ainda na década bem passada e não entende realmente qual é o propósito da nutrição na terapia intensiva. E você, como nutricionista, assim como eu, nós somos os únicos responsáveis por trazer essa importância do nutricionista na terapia intensiva. Porque ao estado nutricional, a nutrição, muitos outros profissionais levam isso, a importância para a terapia intensiva. Mas a importância do nutricionista realmente somos nós que somos nutricionistas, que iremos levantar essa bandeira. E você precisa fazer isso onde você trabalha. Se você não faz questão de estar levando essa bandeira, repense realmente se você está no lugar certo, onde é que você queria estar realmente, e até mude de ambiente para que não seja maléfico para você como tem sido. São coisas que a gente precisa refletir. Obviamente não quer dizer que você no momento seja o péssimo profissional, mas que às vezes o ambiente ali que você está inserido seja algo que não está te frutificando, que eu acredito muito nisso também. E aqui eu quero deixar para vocês algo que fez sentido muito para mim quando eu fiz um curso antes da pandemia em relação à estratégia de comunicação, que eu tive a oportunidade de participar lá no hospital, e eu quero trazer para vocês. Eu trouxe uma vez em alguma live, que eu não me recordo agora qual foi, sobre uma técnica chamada técnica rapport, que é quando você, é a arte, vamos dizer assim, de encantar pessoas, quando você consegue estabelecer uma conexão com o outro
observando o comportamento do outro. Quem já ouviu falar da técnica Rapport, coloca aqui para mim, até para eu saber se a gente está na mesma página ou se a gente precisa trazer alguma coisa a mais aqui em relação à técnica. Ela é uma técnica que você talvez pode ter ouvido sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, que é um tema que eu acho bem interessante e importante a gente saber também, quando a gente fala de comunicação, da relação interpessoal, que isso é muito importante. Mas a técnica, ela preza o quê? A você ter essa habilidade de você se comunicar com o outro. É a relação que você vai estabelecer com o outro. E ela traz o seguinte, é que você observa e acompanha a linguagem corporal do outro. Não é você imitar, mas você perceber realmente o que o outro quer te dizer através da sua linguagem corporal, através da sua vivência que ele ali está demonstrando para você. E isso fica mais claro, bem interessante para a gente que atua já na UTI ou a enfermaria, se você ainda atua, enfim, você já sabe quem são os profissionais que estão ali rodando, quais são os plantões, quem é o perfil de cada pessoa, e passe a partir de amanhã, quando você entrar na UTI ou na segunda-feira, se você não estiver no plantão no final de semana, comece a observar as pessoas, porque a técnica Rapport, ela traz isso, observe, acompanhe a pessoa. Você vai entender realmente como é o perfil de cada pessoa e você pode utilizar estratégias para que você possa se conectar com ela. Por que eu trago isso muito importante? Quando a gente fala de tipo de pessoas, é muito claro e algumas evidências trazem 3 tipos de pessoas. É a pessoa que é muito visual, ou seja, é uma pessoa que ela precisa ver realmente para conseguir te ouvir. Isso se dá muitas situações em que eu já tive a experiência de precisar trazer um artigo científico para o profissional de conseguir ver o artigo científico para que ele pudesse acreditar realmente no que eu estou dizendo. E isso é muito importante que você entenda a importância disso. Perceba quem é o perfil da pessoa que você está discutindo para que você tenha uma fluidez durante o processo. Isso vai se tornando natural, talvez no início seja difícil para você aí que está me ouvindo, mas muitas das vezes você já faz isso sem você perceber que existia uma técnica para isso. E tem algumas pessoas que elas são pessoas auditivas, então ela precisa de escutar, ela quer ouvir, ela vai acreditar em você no momento que você trazer evidências, no momento que você se comunica bem, no momento que você traz uma evidência científica robusta, no momento algo que ela já conhecia de evidência, você puxa isso para a nutrição, ou a forma que você tem de se posicionar, a sua fala, enfim, tudo isso demonstra segurança. Tem pessoas que são assim. Já tem pessoas que vão ser as pessoas que se chamam sinestésicas, que elas precisam ter mais experiência do tato, das sensações, e você precisa identificar quem é esse tipo de pessoa que você está discutindo e o que você precisa fazer durante esse processo. Mas não se limite a somente a terapia intensiva. Isso você pode aplicar na sua vida, isso você pode aplicar em uma seleção que você for participar, em uma entrevista, por exemplo, perceber quem é o outro ali que está te entrevistando, que ele está te observando. Ele aplica a técnica também de saber quem é o tipo de pessoa que você é somente ali pela técnica. Imagine eu, que eu não estudo assim a fundo o conteúdo, eu estou te dizendo isso, imagine alguém que está ali como recrutador, quantas técnicas ele utiliza para identificar que tipo de pessoa você é e como ele pode extrair ali o seu potencial, entender realmente o potencial que você tem. E também te usa muito isso, por exemplo, se você é uma pessoa muito visual, no momento de você estudar, você vai estudar muito com flashcards, você vai ser uma pessoa muito de escrever. Se você for um ouvinte, uma palestra, um podcast, por exemplo, faz mais sentido para você. Se você for uma pessoa sinestésica, você gosta muito da experiência, você gosta de estar ali à beira-leito, você gosta de botar a mão na massa, de fazer. São coisas que você precisa identificar, sim, e isso vai te ajudar a você ter mais segurança, a você ser mais ouvido ao longo do processo. Eu sei que tem pessoas que são pessoas difíceis de lidar, mas você precisa entender realmente. Tem pessoas que você precisa entender que não adianta nada você falar X evidência, derrubar um bocado de artigo científico se aquela pessoa é muito prática. Ela só quer ouvir você dizer, olha, isso, acabou.
para ela foi o suficiente. E você precisa entender e reconhecer quem é o tipo de pessoa que você está discutindo, e como a gente tem a oportunidade de estar mais tempo em terapia intensiva, conhecendo as pessoas, você consegue identificar isso sim ao longo do processo. Eu só queria ver a opinião de vocês, algum comentário fez sentido para vocês, alguma dúvida que vocês tiveram, se eu conseguir sanar aqui, a gente discute. A comunicação em terapia intensiva, ou até comunicação mesmo, que a gente vai ter ao longo da nossa vida, é algo que a gente vai trabalhar ao longo do processo, e é muito importante que você entenda que a gente sempre está no processo de amadurecimento ao longo do tempo. A forma que eu me comunico hoje, ela vai ser diferente da forma que eu vou me comunicar daqui a uns 10 anos, por exemplo. E é muito importante que você entenda isso também. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Ah, Gabi, que legal, que fez muito sentido. O importante é, tudo que eu trouxe aqui, vocês verem realmente o que faz sentido, quais foram os insights que vocês tiveram, o que vocês conseguem aplicar na prática de vocês, levar a fundo, estudar a técnica Rapó, estudar ali os tipos de pessoas que você pode encontrar, estudar sobre comunicação. A gente precisa ir além dos livros e dos artigos científicos. A gente precisa ler mais sobre outros temas que eles irão acrescentar realmente o que faz sentido na nossa vida também. É isso, Dani, que faz total sentido. Que bom ouvir isso de vocês também, que são nutricionistas que têm experiência também. Ok, Edna, que bom também que fez sentido para você. Mas é importante isso, é você entender realmente o que faz sentido, pegar alguns insights. Se não concorda, tudo ok. A amizade continua em alguns pontos que eu levantei, mas o importante é que eu acredito que todo mundo aqui concorda, é que você precisa ter uma comunicação efetiva, é que você precisa ter um repertório técnico, é que você não tem que ter medo de errar durante o processo, que você vai errar durante o processo, é natural, é normal. Eu falei para vocês que eu errei na semana passada uma comunicação e eu já tenho 10 anos em terapia intensiva. Errei a forma de me comunicar, não foi clara para o outro profissional, depois eu tive que fazer novamente ali, refazer, e assim ficou claro para que ela estivesse entendendo o que é que eu queria dizer em relação à conduta do paciente, que envolvia também a conduta dela ao longo do processo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Só lembrando, a jornada começa na segunda-feira, dia 31 de julho, e a gente vai ter, durante esse processo, até o dia 6 de agosto, também, que vocês vão ter uma semana de imersão comigo sobre terapia intensiva, sobre gasometria, sobre ventilação mecânica, material de apoio vocês irão ter também. É importante que vocês estejam no grupo do WhatsApp. Quem teve dificuldade de entrar no grupo do WhatsApp, me manda inbox dizendo que não conseguiu entrar no grupo, que assim a gente vai remanejar você para algum dos nossos grupos, porque lá a gente vai mandar um link, a gente vai mandar um material de apoio para que você possa ali estar utilizando e tendo esse material ao longo da jornada Nutricionista UTI. Ao longo também da jornada a gente vai ter lives, revisões, que eu vou revisar o conteúdo, mas é importante, a live ela não tem o intuito de explicar o que eu falei na jornada, é uma revisão realmente, por isso que é importante que você assista a aula, que você anote tudo o que você precisa ali de insights, o que é que você pode utilizar na sua prática, pegar o material de apoio, se quiser fazer impressão, ok, se quiser ver mesmo ali de forma online também, você vai ter essa oportunidade, você escolhe a melhor forma que você vai estudar. Assim como eu falei para vocês, tem pessoas que ela é muito do visual, tem pessoas que é muito do auditivo, então vai depender muito da sua forma de aprendizado. Isso, Fábio, que você me falou ontem que está atuando, começou a atuar em UTI, ótimo. Isso é muito interessante ouvir e muito gratificante ouvir que eu estou contribuindo com o crescimento de vocês também. Que muitos colegas me ajudaram também no meu início e hoje eu tenho a missão de trazer essa ajuda para vocês também, de forma gratuita na jornada. E quem quiser se aprofundar, a gente tem o Ventilanutri, que a gente vai abrir as inscrições no dia 7 de agosto. Ok, entendi que posso errar, evoluir mais. Com certeza, Edna, é algo que a gente precisa entender, que ao longo do processo a gente precisa se permitir e entender que a gente vai errar.
e a gente precisa corrigir esse erro ao longo do processo, que isso é o mais importante. Claramente, ninguém quer errar durante o processo. É frustrante, é chato, é desconfortável, mas a gente precisa se permitir, como eu falei ontem, não fique procurando perfeccionismo e terapia intensiva na sua vida também. Sempre tenha em mente que você precisa melhorar ao longo do processo, que isso é muito importante que você entenda. Mas, enfim, a gente se encontra na jornada no dia 31 de julho. Quem não se inscreveu, me manda eu quero, inbox, ou clica lá diretamente no link da bio, se inscreva para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês de forma gratuita ao longo de uma semana sobre ventilação mecânica, sobre gasometria. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã estou de plantão com 2 UTIs. Eu vou tentar ao máximo trazer alguns insights que eu vou ter lá para vocês, trazendo a importância do nutricionista em terapia intensiva. Me acompanhe amanhã pelos stories. E estar com 20 leitos de UTI não é fácil, e eu vou tentar ao máximo trazer conteúdo para vocês amanhã também em relação aos pacientes que eu estarei acompanhando na UTI. Um grande abraço e tchau!